Salve, tropa! Alguma coisa diferente está acontecendo com o início de temporada da Arrascaeta, que ele não está conseguindo entregar em números a mesma performance que 2025, né? Então a gente vai dar uma olhada aí na reação da mídia aí sobre esse assunto. É um assunto de certa relevância, porque a gente já está chegando já quase no meio da temporada e praticamente o Arrascaeta não está ainda, parece que na mesma rotação da engrenagem do time do Flamengo, né? Primeiramente, queria pedir para que você se inscreva no canal aí, deixa um like e comenta aí sua opinião. Belezinha? Bora começar aí com a Letícia aí do Visão Rubro-Negra? Bora que bora. Mas, antes que a galera fale, você vai defender o Arrascaeta, claro que não. Claro que não, porque independente do Arrascaeta ter sido histórico em 2025, 2026 dele é horroroso. O Arrascaeta ainda não estreou nessa temporada e nós já estamos no final de março. Início de abril já tem Libertadores. E o Arrascaeta ainda não está jogando absolutamente nada. Então é óbvio que eu vou falar dele, porque o jogo poderia ser diferente se ele tivesse tomado decisões melhores quando ele estava em boa vantagem no ataque. Antes disso, José Barro, vamos lá, péssimo jogo do Flamengo, horroroso. Nunca vi igual, cara, ruim, jogo bem ruim. Esse aqui eu já li, né? Vitão e Everton Araújo e Arrascaeta péssimos. Vitão estava perdido. Everton Araújo não estava mal, mas com bola, o Flamengo teve muita dificuldade. Eu vou falar sobre isso aqui, taticamente falando. E Arrascaeta, o pior em campo, disparado, tá? Vini Branco na escuta, querida, que dureza de jogo. Julião, arbitragem cheio de segundas e terceiras intenções, já deu. Deveria ter coletiva para arbitragem. Cláudio José, inacreditável mesmo, o Arrascaeta não passar a bola para o Lino. Vou falar sobre isso. Teria a expulsão se o Arrascaeta fizesse o simples. Não teria, né? Denício, abraço. Marcos também, obrigada pelo carinho. O Arrascaeta é craque. É aquele cara que, às vezes, o torcedor fala, poxa, enquanto esse jogador estiver em campo, eu fico em silêncio, porque ele sempre pode fazer algum passo ou alguma jogada mágica. E quase ele acerta um golaço, meio voleio, meio bicicleta, né? Depois de um cruzamento ali do Flamengo pelo lado direito. Ele posiciona o corpo, dá um voleio ali, barra bicicleta, e o Hugo Souza faz uma defesa bonita, meio que se redimindo no primeiro gol do Flamengo, onde ele tem uma saída bizarra. Mas fez uma defesaça. O Arrascaeta quase ainda faz esse golaço, mas foi a única coisa que ele fez em campo. Essa jogada. Em quase... Deixa eu lembrar aqui. Ele saiu, era 80 e poucos minutos, né? Se eu não estiver errada. 80 e poucos minutos. Então, nesse tempo inteiro, o Arrascaeta foi -1 em campo. Ele é um cara que geralmente é falado que ele precisa de sequência, que ele precisa de confiança, que ele precisa de ritmo de jogo para começar a rodar. Ele é aquela fogueira a lenha. Você tem que abanar, abanar, abanar até ela realmente acender, até realmente ela pegar fogo. A Arrascaeta é nesse naipe. Mas quando é que isso vai acontecer? Porque ele não está bem. Não está bem. Eu sei que ele está fazendo, eu quero deixar bem claro, tá? Eu estou tentando analisar aqui para vocês entenderem todos os pontos. O Arrascaeta, ele não está fazendo a mesma função de 2025. Não está. Primeiro, eu quero desenhar isso aqui para vocês. O Arrascaeta não será o Matheus Pereira, por exemplo. Talvez o Leonardo Jardim espera do Arrascaeta o que ele esperava e o que ele fazia com o Matheus Pereira, mas ele tem que entender que não vai rolar. São jogadores diferentes. Segundo, o Arrascaeta também não será um Everton Ribeiro da vida, que era aquele motorzinho vai e vem, incansável. Também não será. Se você quer o Arrascaeta baixando na base para justamente ajudar na construção, você vai possivelmente tirar o melhor dele, que é pisar dentro da pequena área. Como foi o Arrascaeta de 2025? Quase como um segundo atacante. Ele, o tempo inteiro, ajudava no último passe, no pré-passe ou então no gol. Tanto que ele termina a temporada com 25 gols e 20 assistências. Justamente porque ele fica bem dentro da área no ano de 2025, ou próxima dela. Com o Leonardo... É bem peculiar, né? O que vem acontecendo aí com a temporada do Arrascaeta, né? É um craque. Todos no Brasil respeitam ele.
mas realmente está devendo muito. Talvez pode ser pela até esse assunto que a Letícia mencionou, da função dentro de campo, né? Talvez o vigor físico dele já não permita que ele tenha tamanha intensidade. Isso aí pode estar dando uma quebra no ritmo dele aí para com a partida, porque realmente, pegando o último jogo como exemplo do Corinthians, principalmente quando o Flamengo perdeu o Everton Araújo nos 10 minutos do segundo tempo, eu acho que o Leonardo Jardim poderia ter mexido antes, porque já estava vendo que o Arrascaeta e o Pedro já não estavam mais dando conta do recado. Mas assim, também foi complicado, porque tinha lances também que até o Wallace Ian, jogador, sei lá, deve ter 20 anos, tinha entrado no decorrer, acho que faltando 15 minutos para acabar a partida, trotando em campo e puxando o ar, né? Isso para um jogador profissional, principalmente com a idade que tem, assim, no mínimo, assim, requer alguma cautela. O que está acontecendo para que o jogador esteja puxando o ar com 15 minutos em campo, né? De La Cruz entrou bem, enfim, o Carrascal deu um gás ali, né? Então, o próprio Luiz Araújo deu um gás, embora, e no meu ponto de vista, ele deveria ser titular, já que ele fez uma ótima partida contra o Remo pelo Campeonato Brasileiro, né? E o Leonardo Jardim simplesmente abdicou do Luiz Araújo, né? É um assunto muito delicado, o porquê que o Arrascaeta não está rendendo nesse, vamos dizer assim, já quase meio de temporada aí, né, rapaziada? Complicado. Bora dar uma olhada aí no pessoal do Zona Rubro Negra. Bora que bora. O Leonardo Jardim de criar uma estrutura. Mas eu acho que hoje o Arrascaeta não pode ser titular desse time, tá? É óbvio que ele vai ser titular, mas hoje ele não pode. Fisicamente, se você vê, cara, com o Leonardo Jardim, a gente recuperou jogador pra caralho que não tava bem. Jorginho vinha de lesão, não tava bem. Samuel Lino não tava bem, já recuperou um pouco do Samuel Lino. O Pedro não tava conseguindo jogar, tá jogando bem. O Léo Ortiz tava uma merda. O Alexandre estava uma merda maior ainda. Tudo isso, esse trabalho do Leonardo Jardim já conseguiu recuperar. Mas não conseguiu recuperar o Arrascaeta. Então não adianta, cara. Ele vai ser sempre um ponto negativo do time, não com qualidade técnica. Qualidade técnica, ele quase fez um gol de bicicleta. Mas pelas limitações físicas. E aí chega o intervalo, eu falei até pro Cleitinho também. O Cleitinho até mudou a opinião dele. Ele tava falando que tirava o Arrascaeta e botava Luiz Araújo, se eu não me engano, falou, né? E passava o Paquetá pro meio. E eu tava até eu falei pro Cleitinho, tem que tirar um dos dois. Ele botar E aí, o que ele faz? Ele tira o Alexandre. Eu acho que o Alexandre pediu para sair, ele bota o Ayrton Lucas. Eu sempre fico temeroso com o Ayrton Lucas, mas a gente tem que falar aqui que o Ayrton Lucas fez um bom jogo. Mas é aquele jogo sempre no fio da navalha, sabe qual é? É aquele jogo que é sempre muito próximo de fazer uma merda, mas fez um bom jogo. E aí eu discordei das duas primeiras alterações dele, né? Primeiro tem a expulsão, né? Na verdade, a expulsão vem primeiro, né? E aí vem a expulsão do Everton Araújo. A expulsão do Everton Araújo começa numa merda clara do Arrascaeta, galera. Sim. Se quer fazer um retrato do jogo do Arrascaeta, esse jogo. Ele recebe uma bola, ele ganha, tal, e o Samuel Lino tá passando livre pelo outro lado. Era só rolar pro Samuel Lino. Ele fez a jogada mais difícil para alguém que tá mal fisicamente, resultou na bola voltando e o Everton Araújo fazendo a falta. E aí a gente vai falar também sobre isso. Então, assim, começa numa decisão, uma tomada de decisão do Arrascaeta errado. O Arrascaeta tem que deixar 2025 para trás urgentemente, né? Foi uma grande temporada do Arrasca, mas já ficou no ano passado, tem que entrar logo em 2026 e ele ainda não entrou. É um jogador que é diferenciado, que em um lance ou outro ele pode resolver? Claro, né? A gente viu acontecendo já, inclusive, esse ano. É um cruzamento, é um passe, é um gol. O Arrascaeta é um jogador diferenciado. Mas não dá para depender apenas desses momentos de lucidez, né? É um jogador que tem que ter mais constância e tá faltando isso ao Arrascaeta. Eu tinha citado aqui o lance do jogo contra o Remo, que foi a mesma situação, ele chega com o Samuel Lino aberto no lado esquerdo, livre para entrar na área, o jogo estava 1-0 ainda para o Flamengo no primeiro tempo, e o Arrasca até tenta o passe para o Lino,
mas erra o passe e perde uma chance incrível de contra-ataque para o Flamengo, que o Flamengo poderia ter feito ali o segundo gol, ter tido ainda mais tranquilidade na partida. Naquele momento não fez falta, mas ontem o lance também muito parecido, a Arrascaeta chegando com o Lino livre na esquerda e entrando na área, poderia ser um passe que mudaria totalmente o rumo da partida. A gente sabe que o Arrascaeta ele tem visão, tem clareza para dar esse passe e resolver o jogo naquele momento, e ele toma a decisão totalmente errada, e aí na sequência do lance acontece a expulsão do Everton Araújo. Então acho que por esses lances, né, alguns outros momentos que a gente tem visto o Arrascaeta abaixo, não consegue ser o destaque da partida, não consegue ser o protagonista, que é algo que ele geralmente. Então, para mim, o momento do Arrascaeta é o ponto negativo de 2026, e é algo que a gente tem trazido sempre para as entrevistas coletivas com os treinadores, né? Seja com o Felipe, agora com o Leonardo Jardim. O Leonardo Jardim já respondeu umas 3 perguntas, eu acho, nesses últimos jogos aí sobre o momento do Arrascaeta. Ele sempre fala que é um jogador que precisa de tempo, precisa de sequência, mas mesmo assim é um jogador que começa devendo muito em 2026. Você acha? Aproveitando o gancho aí sobre o Arrasca ainda, essa publicação, esse post aí no Instagram do próprio Arrascaeta, tá, rapaziada? Minha história aqui está escrita com lealdade. Bem, primeiro a gente precisa, né, saber de fato o que tá pegando lá dentro, se é algum ambiente interno que tá atrapalhando esse início de temporada aí, né? É bem complicado. Só quem tá lá dentro mesmo para saber o que tá pegando aí com esse início de temporada aí meio, vamos dizer aí, cambaleando aí do Arrascaeta, né? Ainda não é aquele jogador de 2025. Mas enfim, esse aí é o vídeo aí. Espero que vocês tenham curtido. Belezinha? Se inscrevam no canal aí. Comenta aí o que vocês acham aí desse momento da Arrascaeta. E é nóis. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu que valeu.